Vamos para a nossa análise pós-jogo de Red Bull Bragantino 1, o Vasco também 1. Resultado ruim para as duas equipes. O Bragantino fica ali na sexta posição no campeonato, aliás, na quinta posição no campeonato. O Vasco permanece na vice-lanterna com a vitória parcial no primeiro tempo. Estava subindo até que estava subindo para a 18ª posição. Até que no finalzinho do primeiro tempo o Gustavinho empatou e deixou o placar em igualdade. E assim terminou num final de jogo maluco. Cássio Ângelo mais ruim tecnicamente. Eu tenho dois Vascos para analisar nessa mesma partida, Estevão Barros. O Vasco do primeiro tempo, que foi superior ao Bragantino, que jogou contra a arbitragem do seu Daronco, que é um caso à parte. Daqui a pouco vamos ter que falar desse rapaz. Mas o Vasco que começou o jogo com o Orejano, Paulinho das Arábias e o garoto Gabriel Peck muito bem. É um time rápido, um time dinâmico, um time vertical, que tinha menos posse de bola no primeiro tempo que o Bragantino, mas o mesmo número de finalizações. O sistema defensivo do Vasco muito mal ainda. Eu acho que tem muito espaço entre o meio-campo e a defesa, as linhas estão muito afastadas e o Vasco dá muito esses vacilos, cara. Agora, o que fica de bom no primeiro tempo do Vasco é que é uma equipe que competiu contra um Bragantino, que até é o quinto ou sexto colocado no Campeonato Brasileiro, poderia ter chegado à terceira posição. O Vasco já mostra em pouco tempo de trabalho do Ramon Dias uma evolução grande. Agora, esse mesmo Ramon Dias que montou esse esquema tático que faz o Vasco ser competitivo contra o Bragantino é o Ramon Dias que teve que bagunçar o time na segunda etapa, porque o Orejano estava amarelado, o Orejano estava cansado e ele precisou botar o garoto Jair. O Jair nulo em campo, o Piton nulo em campo, ele coloca o Galaza, não deu certo, depois tem que improvisar o Léo lá, que também não deu certo, e o Puma Rodrigues, que é um caso à parte no futebol. Puma, Jair e Galaza é driblado muito facilmente, cara. Parecia que meu sobrinho de 3 anos, cara. Mas até ele ainda oferece uma combatividade maior quando perde a bola. Agora o Puma não. O Puma é uma avenida que o Vasco da Gama tem. Quantas bolas o Bragantino não conseguiu levantar na área ali pelo lado direito, lado esquerdo de ataque e lado direito de defesa do Vasco? É porque é fácil ultrapassar o Puma Rodrigues. Ele não oferece resistência nenhuma na marcação. Ofensivamente era para ele contribuir, não. Mas até reversão ele conseguiu fazer, não consegue mais nem bater um lateral. Tá muito mal o garoto Puma no meio campo. Ramon Dias tem que repensar os conceitos, tem que repensar as alternativas que ele tem. O grupo é escasso, tá chegando aí esse tal de Paier, vamos ver se realmente ele joga a bola aí, porque o meio campo do Vasco tá precisando de uma liderança técnica. Do lado do Bragantino, Adiel, o primeiro tempo mais ou menos, como você mesmo definiu. E a segunda etapa a equipe produziu mais, teve mais volume, mas não conseguiu fazer gols. Não conseguiu fazer gols no primeiro tempo, em qual a equipe foi dominada pelo Vasco, né? Surpreendentemente, eu achei que com a posse de bola, a característica do Bragantino de fato ser uma equipe que quando joga em casa costuma atacar os seus adversários, sufocar as equipes com as quais ele joga ali, mas não aconteceu. O Vasco foi melhor, mereceu sair com a vitória. O Bragantino conseguiu um empate no segundo tempo. A gente achava que vinha para cima, mas veio de uma maneira completamente bagunçada, desorganizada, muito mais no abafa, muito mais nos erros do Vasco, nas mudanças ruins que o Ramon Dias fez na equipe do Vasco. Isso originaram chances para a equipe do Bragantino, mas enfim, esbarrou no Borbas, né? O Borbas, que puta que pariu, não conseguia finalizar, não conseguia fazer nada. E o Alejandro também entrou mal pra caramba. Numa noite ruim, e aí foi trocado pelo Alejandro. O Alejandro entrou e ficou 1-1 o jogo. Essa é a resposta. O Bragantino teve muitas chances. O melhor jogador do time foi o Juninho Capixaba, querendo ou não, ele buscava sempre o jogo, jogando pelo meio. Ele estava tentando ser multifuncional na equipe, mas Estevão Barros, aquela pessoa, aquele funcionário que tenta fazer tudo, acaba não fazendo nada direito. Mas mesmo assim é o destaque pelo lado do Bragantino. No mais, tem muito a evoluir. Foi uma péssima partida da equipe. Eu acredito que poderia ter saído com a derrota, mas o Vasco foi inefetivo.
E nesse caso, Estevão Barros, o 1-1 é justíssimo, viu? As equipes mereceram, inclusive deveria ser -1 a -1. Esse gol deveria ser retirado porque o péssimo segundo tempo, horroroso esse final. Alguns podem dizer que é emocionante, mas a verdade é que foi um final bizarro, né? 8 minutos de acréscimo e aí 8 minutos de praticamente nada, terrível, em que quase o Bragantino fez gol, quase o Vasco fez gol, mas a verdade é que os dois times não fizeram por merecer a vitória, um empate justo e ruim para as duas equipes que continuam estagnadas no Campeonato Brasileiro. O Vasco pior, mas o Bragantino também não fez por merecer a vitória, não. E agora, olhando pra frente aí no campeonato, as duas equipes, né, não tem mais... Seu Estevão, antes da gente passar de olhar pra frente, eu quero só ressaltar a péssima atuação desse árbitro Daronco, cara. Ah, sim. Cara, o árbitro caseiro, falta, pau que bate em Francisco não é o mesmo pau que bate em François nem no Chico, porque a mesma falta ele marcava pro Bragantino, mas não marcava pro Vasco. O Orejano apanhou 2 vezes ali na frente da MM, a bandeirinha auxiliar número 2, e o Vegete apanhou 3 vezes. Pra ele marcar um pênalti, mas ele foi com tanta má vontade de marcar aquele pênalti do Vasco, já tinha tido um no Vegete que ele não marcou, e no mesmo lance, teve um pênalti do Juninho Capixaba no PEC, teve um pênalti no Vegete do Aderlan. E aí, ele foi de má vontade lá pro VAR. Olhou, pediu slow motion, pediu com filtro, pediu acelerado, pediu imagem aberta, imagem fechada, revertido, pediu para botar monitor de cabeça para baixo, para ver se ele achava alguma coisa ali, alguma irregularidade para invalidar o pênalti. Mas ele não achou, o pênalti foi claro, e aí ele teve que marcar. No segundo tempo ele volta com a mesma má vontade para apitar o jogo do Vasco. O Ramon Dias vai falar alguma coisa ali para ele, nem chega perto, é amarelo. Aí o Ramon Dias teria entrado em campo ali no final do jogo. Expulso o Ramon Dias. Aí vai o Medel encosta levemente, nem sei se chega a encostar no garoto lá do Bragantino. Não lembro quem foi agora, acho que foi o próprio Capixaba até. Amarelo pro Medel. Aí foi o Zé Gabriel, amarelo pro Zé Gabriel. Pô, o cara tá de muita má vontade para apitar o jogo do Vasco. Fora que também ele quer aparecer, mandou o menino lá do Vasco trocar o meião, porque ele cortou o meião e é uma prática comum hoje em dia no futebol. Os jogadores sentem essa pressão no panturrilho e cortam o meião. Na Premier League tem isso, na Liga Italiana tem isso, e o Daronco não. Ele manda parar e quer que o rapaz bote o meião adequado. Aí o Léo Jardim sentou no gramado para amarrar a chuteira, amarelo pro Léo Jardim. É muita má vontade para apitar um jogo desse péssimo árbitro Daronco, que ainda é FIFA, e é uma bosta do cacete. Eu não sei de onde ele tira a bosta, porque no apitar ele não apita nada. Isso aí nem Arraial podia soprar apito. Palavras duras. Concordo. Aqui do nosso Enciclopédia da Bola. Você quer fazer algum comentário sobre a atuação do Daronco hoje, Adil? É ruim demais esse cara, puta que pariu, meu amigo. Vou concordar com o Cássio. Algumas faltas ali ele inverteu, foi muito caseiro. Assim, prejudicou a partida dando 8 minutos no segundo tempo. Não tinha por que dar 8 minutos no segundo tempo. A partida acabou com 25 da segunda etapa. Estevão, sinceramente, implicar com o meião do jogador, com tanta coisa acontecendo na partida, é muito falta de ter o que fazer, tá ligado? É meio absurdo o que acontece com a arbitragem brasileira. Porque tem que seguir o padrão tal. O cara tá jogando e não tá machucando ninguém. Aí vem aquele argumento. Mas se abrir exceção para um, tem que abrir para todos. Não, anota na súmula e chama atenção depois. Agora vai parar a partida, vai causar uma confusão toda desnecessária. O Daronco, de vez em quando, ele acha que ele é estrela demais, quer chamar atenção, e só porque ele tem um escudo da FIFA, acho que ele pode fazer o que ele bem quer no gramado. O jogo já estava ruim, e aí ele piorou muito mais a partida. Eu concordo com o Cássio. De vez em quando, alguns árbitros acham que são estrelas e sabem mais do futebol aí do que realmente conhecem. Pois é. O Daronco hoje realmente numa... Aliás, as últimas atuações dele têm sido horrorosas, né? E como o Cássio bem destacou, e o Adiel também, esse cara ainda é árbitro FIFA, impressionante. Eu não sei quais são os critérios, mas chama atenção como o Daronco, mesmo sendo tão abaixo, ainda consegue ser árbitro FIFA.
Agora olhando aí pra frente, as próximas rodadas, acabou o segundo turno, o Vasco vai ter que remar aí pra sair da zona de rebaixamento, está a 5 pontos, né, atrás do Bahia, que é o primeiro time fora da zona. Tem um jogo atrasado também, é verdade, contra o América, e pode aí, né, ficar a 3 apenas atrás, aliás, a 2 apenas atrás do Bahia. Próxima rodada, o Vasco encara o Atlético Mineiro em casa, Cássio Ângelo. O Vasco não tem mais Copa do Brasil, nem competições internacionais para disputar. O Atlético também não. E vai ter uma semana cheia para trabalhar e vai para fazer esse jogo em casa, no Maracanã, já com torcida, né? Sim, o Vasco já acabou a punição. O que está pegando é a Justiça Comum, que não liberou São Januário ainda para ter público. E aí o consórcio do Maracanã lá da dupla Fla-Flu lá negou o pedido do Vasco para jogar em São Januário e jogar no Maracanã, mas o Vasco vai recorrer na justiça. Já ganhou todas as vezes, sempre assim, o Vasco sempre acaba ganhando na justiça porque tem o direito legítimo de jogar no Maracanã. Acredito que esse jogo possa ser na segunda-feira, Estevão Barros, por questões aí de agendamento do próprio Brasileirão. E aí vai ser o jogo onde o Vasco vai estrear a camisa número 3, já que domingo é aniversário do Vasco da Gama, 119 anos. Pois é, e qual é a expectativa para esse jogo aí, depois dessa atuação de hoje? Eu vi um Vasco competitivo no primeiro tempo. Eu acho que o Vasco pode jogar um Atlético Mineiro, que é uma equipe oscila bastante, não é uma equipe confiável. O Filipão ainda não acertou o Atlético Mineiro, assim como o Ramon também não acertou ainda o Vasco, mas eu acho que o Vasco pode sim ser competitivo. Agora depende aí do Ramon Dias repensar nas alternativas que ele tem no banco, tem no elenco, porque eu vi um Vasco competitivo no primeiro tempo e um Vasco acuado, como fez todo o primeiro turno lá no segundo tempo. É verdade. E o Bragantino, e de maneira surpreendente aí, termina entre as 5 primeiras equipes do Campeonato Brasileiro. Faz um excelente primeiro turno. Não também, né? Foi eliminado aí no meio de semana pelo América Mineiro. Uma eliminação, ao meu ver, um pouco vexatória, visto a posição que o América ocupa no campeonato. E agora vai ter todo o segundo turno aí do Brasileirão para fazer a melhor campanha de sua história no Campeonato Brasileiro, como o Red Bull Bragantino, né? Como o Bragantino já foi vice-campeão em 1991 e vai tentar aí fazer história enfrentando o Cuiabá em casa na próxima rodada. Jogo difícil. Cuiabá é um time emergente no futebol brasileiro. Eu imagino que se jogar da maneira que jogou hoje é capaz de perder, viu? Pode ter gol das crianças e os centroavantes do Bragantino são ruins demais. E, enfim, eu acho que o Bragantino, o Pedro Caixinha, tem que acordar os jogadores. Aquela tapa que o Cássio disse que o Vegete ia dar lá no Gabriel Peck, acho que o Caixinha poderia dar em todos os jogadores do Bragantino, porque a situação não foi boa. A partida de hoje serve como referência de uma das piores partidas do Bragantino, junto com a do América Mineiro, que fez 3 gols e tomou 3 gols. Enfim, o Bragantino precisa acordar. Eu não vi hoje o Bragantino que é 5º colocado do Brasileirão. Eu vi hoje o Bragantino que estaria brigando para não cair. Então tem um segundo turno para fazer a melhor campanha de sua história, mas precisa acordar. Não é fazendo partidas pífias que nem a que fez hoje que vai continuar mantendo esse desempenho. Precisa acordar, precisa melhorar, precisa entender o tamanho da história que está sendo feita. Caso contrário, vai cair e aí vai ser vexatório mais ainda do que as eliminações.